Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder uma questão da prova da SSX, Magistério em Matemática, prova de 2024. É o problema 57 da prova tipo A. É um problema de sequência, né? Onde a gente vai discutir se a sequência converge ou não, certo? Existem duas formas de resolver esse problema. Uma é você utilizando a regra do L'Hopital e a outra é utilizando o limite fundamental. Aqui nós vamos resolver utilizando o limite fundamental, o qual é esse aqui, que o limite do seno de x sobre x, quando x vai para zero, esse limite aqui é igual a 1, tá? Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é como é que a gente calcula o limite no infinito, quando a gente tem polinômio principalmente, né? Porque existe uma maneira simples de resolver. Por exemplo, quando nós temos o seguinte polinômio, pegar um bem simples aqui, x elevado a 5 mais 2x à quarta sobre x elevado a 6 mais x ao quadrado quando x tende a infinito. Esse limite aqui ele é zero, basta a gente olhar os termos dominantes aqui, que é x elevado a 5 sobre x elevado a 6. O que acontece? Se a gente fosse usar pelas regras, a gente teria que reescrever esse limite da seguinte forma, né? É o limite de x elevado a 5 sobre x elevado a 6 mais 2x à quarta sobre x elevado a 6 dividido por x elevado a 6 sobre x elevado a 6 mais x ao quadrado sobre x elevado a 6 quando x tende a infinito. E fosse aplicar as propriedades de limite, o que é que a gente tem? Que esse camarada aqui vai para zero, né? X elevado a 6, x elevado a 6 vai para 1, então embaixo o denominador vai para 1. Esse camarada vai para zero e esse aqui também vai para zero, certo? Já que vai ficar 1 sobre x. Então esse limite aqui é igual a zero. Em outras palavras, a gente só precisa olhar, para resolver esse limite, a gente só precisa olhar aqui para os termos dominantes. No for polinômio, você vai olhar para a maior potência no numerador e a maior potência no denominador. A maior potência no numerador é x elevado a 5. E a maior potência no denominador é x elevado a 6. Então, quando a gente olha para esse limite, isso aqui é o limite de 1 sobre x. E quando x vai para infinito, isso aqui vai para zero. Então, a gente só precisa olhar para os dominantes, né? Quando a gente tem esse quociente de polinômio. Então, nós vamos utilizar essas duas coisas, né? Que quando tiver o limite fundamental, sabemos que é 1. E polinômio a gente só olha para os termos dominantes no numerador e denominador, tá? Então, vejam só. Vejam só. Aqui nós temos essa sequência. E como eu quero que apareça o limite fundamental, eu tenho que reescrever o seno de π sobre n. Então, eu tenho que fazer aparecer o seno de π sobre n dividido por π sobre n. Certo? Então, por exemplo, o seno de π sobre n, para eu aparecer dividindo por π, basta eu multiplicar por π e dividir por π. Certo? Então, multiplico por π e divido por π. E como é que eu faço aparecer um π sobre n? É só observar o seguinte, ó. Aqui a gente não tem n quadrado, então eu vou deixar um n e o outro n eu vou dividir o π, né? Porque quando a gente voltar, inverter, volta para o n quadrado. Então aqui vai ficar simplesmente n sobre n mais 1, né? Que eu posso voltar com n e retornar para o n quadrado. Agora, quando eu passo o limite nessa expressão, aqui, ó, eu calculo o limite quando n vai para zero, certo? Como é que a gente fica? Da seguinte forma, esse daqui vai para 1, porque o termo dominante aqui é o n e aqui é o n dividido por n dá 1. E esse aqui é o limite fundamental, porque π sobre n vai para zero, π sobre n vai para zero, então a gente tem um seno de
de um camarada que vai para zero sobre o mesmo camaradinha que vai para zero, ou seja, o limite fundamental. Então esse aqui vai dar 1. Então nós ficaremos com 1 vezes 1 vezes π, que vai dar π. Nesse caso aí o gabarito é a letra E. É isso aí e até o próximo.